Pessoal, boa tarde aí, ó. A gente vai começar aqui fazer o exercício usando o padrão MVC. Então na aula passada a gente fez alguns exercícios, vocês tiveram algumas dificuldades, então a gente vai usar o NetBeans, tá? Eu vou criar um projeto que mostre como que é o funcionamento do padrão MVC para vocês, tá? Então para criar um projeto em Java, arquivo, né, novo projeto, legal? Eu vou escolher lá uma aplicação Java, e vou clicar em próximo, né, ó. O nome da minha aplicação eu vou chamar de padrão MVC turma B, ó, turma B, beleza? Padrão MVC turma B. Eu vou finalizar aqui, né, vou criar meu projeto. Vou criar o meu projeto. Notem aqui que ele criou o projeto padrão MVC, tá? E dentro desse projeto eu tenho o pacote lá, ó, pacote projeto MVC turma B, tá? .java. Legal. Notem que esse projeto ele se encontra aqui nesse arquivo Java, né? Que é o arquivo principal, que se encontra dentro do meu projeto com o mesmo nome, tá? Eu vou, para ficar mais fácil para vocês enxergarem, eu vou tirar os comentários aqui primeiro, né, do projeto, para a gente começar a desenvolver. Então, o que vocês sempre têm que ter em mente, né? Ter em mente o seguinte, que toda aplicação Java, ela começa a ser executada de algum ponto, tá? De alguma classe Java. E no caso, ela vai começar sempre a execução da aplicação por esta classe aqui, que é uma classe de inicialização. Classe de inicialização. Por que classe de inicialização, né? Porque esta classe aqui, ela tem um main aqui, né, ó, tem um main, public static void main, e ele fala que é minha classe principal. Se eu mandar executar essa aplicação, ela vai ser executada, tá? E não vai fazer nada para mim. Ele vai falar construído com sucesso, só que eu não tenho nenhum código nesta classe, ele não faz nada. Legal? Eu poderia mandar aqui, por exemplo, uma mensagem, né, sout, por exemplo, escrever aqui Java, né, quando eu mandasse executar a aplicação, tá? Ele mandaria a mensagem para mim lá, né, na saída, né, ó, Java. Então toda aplicação Java ela começa por este método, né, inicial, que é o main. Então existem a classe de inicialização e as classes de modelagem, como nós tínhamos visto já anteriormente. Legal? Como eu vou trabalhar com o padrão MVC, aqui, tá? Eu vou criar aqui 3 pacotes para dividir aí essas partes do projeto, tá? Para que vocês entendam. Então, aqui em pacotes de código fonte, tá? Pacotes de código fonte, eu vou clicar com o botão direito em cima dele, né? Novo pacote Java. Então, eu vou criar lá pacote modelo. Vou criar outro pacote chamado visão, e um pacote chamado controle. Esses 3 pacotes eles têm algumas características específicas, tá? Por exemplo, o pacote visão, aqui eu vou ter todas as classes responsáveis para criar, né, janelas que serão mostradas para o usuário. Legal? Modelo são todas as variáveis que aquele formulário consegue trabalhar. Por exemplo, se eu quero mandar uma informação para alguém, ao invés de passar, por exemplo, 10 variáveis como parâmetro, eu passo só um objeto do tipo específico, né, que essas informações serão todas transmitidas para o meu controle. E o controle efetivo aqui, né, o controle ele vai executar todas as operações daquele formulário. Então o modelo ele está no meio, né, da visão e do controle, né, e eu consigo fazer a comunicação da visão e do controle através desse pacote modelo. Legal? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir assim, ó, vou criar isso aqui, ó, vou colocar aqui um comentário, e eu vou falar o que faz essa aplicação, né? Essa aplicação ela cria, né, cria uma aplicação visual com interface gráfica, tá? Que soma 2 valores inteiros, tá? E 2 valores inteiros. Ele também vai falar para mim se essa soma desses 2 valores
são valores maiores que 10 ou não, maiores que 10 ou não. E ele vai falar assim, né? Retornar, né? Se a soma é maior ou igual a 10. Então esse é o nosso objetivo, tá? O objetivo é pegar dois valores, tá? E pegar esses dois valores, empacotá-los dentro de uma classe modelo e depois enviar esta classe para dentro do meu controle que vai efetuar a soma das operações. Legal? Muito simples. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui na visão é criar o meu formulário front-end, né, que o usuário vai ver, vai interagir com esse formulário para fazer as operações específicas. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou clicar em novo, né, dentro de visão, vou criar um formulário JDialog. Ah, professor, aqui não está aqui nas opções formulário JDialog. Você vai selecionar outros, tem aqui, ó, Form Submit. E aqui eu vou ter lá o Form Dialog, ó. Vou selecionar ele e vou chamar lá, por exemplo, visão underline soma. Então essa aqui é minha visão soma, certo? É minha classe, né, que vai ser um formulário e a visão que o usuário tem da minha aplicação. Finalizei, né, ó. Ele criou aqui, né, ó, a minha aplicação. É interessante, antes de fazer alguma coisa aqui, mostrar para vocês o seguinte: se eu mandar executar a aplicação, tá? O que vai acontecer? Ele vai executar a aplicação, construído com sucesso, mas não fez nada. Por quê? Porque lá na classe de inicialização, projeto MVC turma B, né, não está chamando esse formulário aqui principal que eu tenho. Então, o que você vai fazer? Aqui na classe principal, eu vou chamar aquele formulário. Como que eu chamo o formulário? Primeiro eu tenho que criar um objeto, porque esse formulário VSOMA, essa visão VSOMA, ele é uma classe de modelagem. Eu posso criar quantos formulários forem necessários a partir desta classe. Então eu tenho que criar um objeto e mandar que seja visualizado esse projeto, esse formulário. Como que eu faço isso? Eu quero chamar o VSOMA, não quero? Então eu vou criar uma variável do tipo VSOMA. Notem que ele já importou para mim, né? Ele importa lá a classe, né? Onde a classe e o pacote onde ela se encontra. Eu estou importando esta classe e vou criar aqui dentro, por exemplo, uma visão soma. Então vou chamar de minúsculo VSOMA e vou usar o construtor new VSOMA. Ctrl+ de espaço, né? Ó, ele já preenche para mim todas as informações. Eu criei uma variável chamada VSOMA do tipo este formulário. Então eu consigo criar quantos formulários forem necessários a partir desta classe. Olha que legal. Eu criei uma janela, não foi? Uma janela. Poderia criar outra variável, né, do mesmo tipo. VSOMA, underline soma. Vou chamar de VSOMA2 igual a new VSOMA. Então eu criei duas variáveis, né, com nomes diferentes, que posso estar chamando elas agora a partir da classe principal. Então eu poderia chamar lá, para mostrar essa janela na tela, eu chamaria VSOMA.setVisible como verdadeiro. E poderia chamar o outro também. Então isso que é criar o objeto VSOMA2, são duas janelas diferentes, .setVisible também como verdadeiro. Eu vou mandar executar agora a aplicação para você ver, né? Ó. Quando eu mandei executar, ele abriu dois formulários para mim. Na verdade ele abriu um, vai abrir o outro agora, tá? Ele abriu outro formulário. Então ele criou dois objetos diferentes, tá? Mas o objetivo aqui é chamar uma vez só. Então eu vou eliminar esta linha, né? Que eu não quero criar dois objetos, quero criar um só, tá? E vou tirar o VSOMA2. Então é isso que ele faz. Então na classe de inicialização, quando eu mandar clicar aqui agora, ele vai mostrar para mim a minha janela principal da aplicação. Legal? Eu vou fechar aqui, vou voltar aqui no meu NetBeans, tá? E vou agora lá na classe visão arrumar essa visão aqui. Tudo que eu faço aqui dentro do meu formulário eu posso modificar, né, usando componentes, adicionando componentes ou modificando as propriedades desses componentes. No caso, o formulário aqui JDialog é um componente. Então eu vou pegar propriedades, né, propriedades, vou colocar aqui, por exemplo, no título, lá na barra de título aqui do meu formulário, eu vou colocar ali, por exemplo, soma dois valores, tá? Etim turma B, beleza?
vou dar um Enter. Quando eu mandar executar a aplicação, a hora que ele vai fazer, ele já colocou para mim lá o título, na barra de título, tá? Da minha aplicação. Próximo passo é confeccionar os componentes que ficarão na minha tela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na paleta e vou adicionar alguns recursos para que eu possa manipular o meu formulário. Eu vou colocar uma label para mim aqui, ó, uma label. Vou mudar o texto dessa label, posso mudar aqui em propriedades, texto, posso mudar aqui, por exemplo, calcula, soma, certo? Ou você pode dar um clique aqui dentro, ó, um clique, e modificar o que está escrito ali, ó, calcula, soma de 2 valores. Legal? Posso modificar as propriedades, O pessoal que está na internet está complicado comigo aí, tá? Aí vamos lá, né? Calcula 2 valores, eu vou aqui em propriedades, vou mudar a cor da fonte. Vou colocar uma fonte azul, Mudei a cor da fonte. Quero mudar o tamanho, vou lá em fonte, tamanho, vou pôr 14. Tá lá, calcula 2 valores. Quiser mudar, você pode colocar também como negrito, ó, fonte. Opa, não é aqui não. Eu vou lá em fonte, 18, negrito, itálico. Posso mudar o tamanho, o padrão da fonte, tá? Ok. Então eu coloquei lá o meu título. E no caso eu quero colocar 2 valores, 2 valores ali e somar os 2 valores na tela. Coisa bem simples, usando o padrão MVC, tá? Então eu vou ter aqui, ó, primeiro eu vou adicionar dentro do meu formulário, tá? Dentro do meu form, uma outra label que eu vou colocar como texto dela valor 1, tá? Vou colocar outro componente, paleta, né? Tem aqui, ó, campo de texto, onde eu vou digitar o valor 1, onde eu vou estar digitando esse valor. Legal? Vou tirar o texto de dentro dele, eu posso vir em propriedades, né? Propriedade de texto, limpar o texto aqui. Como também eu posso selecionar, botão direito, alterar nome ou editar texto. Posso fazer por esses 2 campos também. Eu vou mudar o nome dessa variável, tá? JTextField1, tá? Eu vou colocar como txt valor 1, que ele está representando esse valor que eu vou digitar aqui. Vou adicionar outra label, vou fazer bem sequencial para que vocês entendam, né? Vou adicionar outra label, que é o valor 2, tá? Vou digitar o valor 2, eu vou colocar outro campo de texto. Ele já alinha para mim, bonitinho, ó, tá? Vou lá, vou dar um clique dentro dele, ó, vou limpar o texto e vou mudar o nome da variável. Nome da variável, botão direito, editar nome da variável, botão direito, alterar nome da variável, txt valor 2. E para executar essa operação, eu vou colocar um botãozinho aqui para mim, tá? Um botão. Então você vem aqui na paleta e seleciona lá um botão, tá? Vou colocar um botãozinho aqui. Quando eu clicar nesse botão, eu tenho que pegar os valor 1 mais valor 2 e jogar aqui para o meu formulário. Tranquilo. Vou mudar o texto aqui do botão calcular. Legal? Vou mudar o nome do botão, alterar o nome da variável, tá? Botão 1, vou colocar aqui btn calcular. Então é mais fácil depois de você trabalhar com os componentes, né, com nomeados, né? Com um nome específico aí, tá? Então lá, botão calcular. As meninas depois que não conseguirem fazer, ficar e não prestarem atenção, né? Aí é dureza, né? Prestem atenção aí. Aí aqui na resposta eu vou colocar dentro de uma label. Por enquanto, né? Vou pôr uma label aqui, ó. Tá? Vou pôr uma label, tá? Vou mudar o nome dessa label, né? Ó, alterar o nome da variável, LBL de label, né? O prefixo resposta. Legal? Então, o que eu tenho? Eu vou salvar aqui, ó. Eu tenho essas informações. Quando eu clicar no botão, eu vou pegar essas informações, colocar essas informações dentro de uma variável do tipo modelo que eu criar, enviar essas variáveis para o meu controle para que sejam executadas as operações. Muito simples, tá? Depois de criado o meu formulário aqui, né, para manipulação dos meus dados, eu vou criar o meu modelo. O meu modelo ele tem que prever tudo que está no meu form. Então eu tenho que prever, ó, o valor 1, o valor 2, a soma dos valores, tá?
e a situação, se é maior ou não que 10. Então tem 4 elementos para tomar decisão. Então aqui no meu modelo eu vou criar assim, ó, novo para classe Java, tá? Eu vou criar lá, por exemplo, modelo soma, modelo soma, tá? E esse modelo soma ele vai ter que prever, né, todas as variáveis que eu tenho que podem ser manipuladas pelo meu formulário. Então eu vou criar as variáveis que eu tenho. Então eu vou colocar lá private é um valor inteiro, valor 1 é um valor inteiro, private int valor 2, que estão lá no meu formulário. Eu quero visualizar, eu quero mostrar a soma desses valores. Então private int, né, soma, int soma, e por último private, né, private string situação. Notem aqui que eu não estou colocando a situação, tá? Procurem não colocar a situação para não ter problemas depois aí futuros com o seu programa. Notem que estas variáveis, tanto valor 1, valor 2, soma, situação, elas são privadas, ou seja, somente esta classe modelo soma consegue acessar essas variáveis. Se somente elas conseguem acessar essas variáveis, externamente eu não consigo ter acesso a esses valores. Aí eu tenho que criar os métodos acessores, né? Criar os métodos acessores. O que faz os métodos acessores? Eles vão ter acesso de modificação, né, e leitura das variáveis, tá? Ou seja, eu vou buscar o valor da variável e vou modificar o valor da variável. Como que eu crio os métodos acessores? Aqui no NetBeans ele tem a ferramenta aqui, né, ó, o menu refatorar, encapsular campos. Notem que ele já mostra para mim lá, ó, get valor, set valor 1. Ele já cria tudo para mim automaticamente. Então eu vou selecionar tudo, né? Vou selecionar aqui os 8 métodos, né? E vou mandar refatorar. Notem aqui que ele criou todos para mim, todos os métodos get e setter de cada variável. Get, ele pega o valor que está na variável valor 1. Tá? Set valor, ele modifica o valor da variável valor 1. Então para todas aqui eu tenho esses eventos, esses métodos. Vou salvar, né? Tá salvo. O último aqui é criar a classe controle. A classe controle é um pouquinho mais abstrato de você entender a princípio, mas é muito tranquilo. Eu vou pegar uma informação da minha visão, na minha visão soma, vou pegar as informações que estão lá, vou empacotar dentro de um modelo e vou enviar esse modelo para o meu controle. Então é muito simples, tá? Então o que o controle vai receber? O controle ele vai receber sempre, na maioria das vezes, uma variável do tipo modelo, certo? Então eu vou criar aqui no meu controle uma nova classe Java, certo? Uma classe Java, então eu vou chamar ela de controle soma. Criei minha classe chamada controle soma, legal? E nesta classe controle eu vou efetuar as operações. Eu tenho que efetuar as operações de dois valores, né? 2 valores. Olha que legal, olha que legal. Eu vou criar aqui um método, né? Método soma. Soma 2 valores. Legal? Ele vai fazer o seguinte: esse método ele tem que ser público para eu poder acessar esse método externamente. E esse método ele tem que me retornar. Se eu recebo um modelo, eu tenho que receber um modelo. Retornar um modelo. O que é receber um modelo? Receber uma variável do tipo modelo soma. Porque na variável modelo soma eu tenho quantas variáveis? 4. Mais 8 métodos. Certo? Então assim, a partir dessa variável modelo, eu consigo levar 4 variáveis, né, para onde eu estiver indo, e onde eu estiver indo pode me devolver 4 variáveis do tipo modelo, certo? Uma variável só retorna 4 elementos. Olha que legal, prestem atenção. Então, eu vou criar um método que é público, que vai me retornar alguma coisa do tipo modelo soma. Modelo soma. Tá? Qual que é o nome disso aqui? Eu vou chamar assim, ó, soma valores. O nome do meu método, soma valores. O que ele vai receber de fora? Quando eu chamar, né, esse soma valores, eu vou passar para ele uma variável também que é do tipo modelo soma, que eu vou chamar de auxiliar aqui, tá vendo? Ó?
Então eu criei uma variável auxiliar do tipo modelo soma. Ou seja, quando eu mandar algum valor para cá, para esse soma valores, ele vai estar armazenado dentro dessa variável auxiliar, os valores que eu mandar. E essa variável do tipo modelo soma. Então quando você for enviar uma informação para auxiliar, também tem que ser uma variável do tipo modelo soma. Depois que eu efetuar as operações, eu tenho que retornar uma variável do tipo modelo soma. Então isso aqui é o que ele recebe, isso aqui é o que ele retorna. Tá? Se fosse void, por exemplo, não retorna nada. Ele executa as operações ali dentro e não retorna nada para o programa chamador. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, só para vocês entenderem. Então eu criei aqui o meu método, ele está dando erro, para mim aqui. Ele fala aqui que tem que retornar algum valor, né? Ó, tem que retornar algum valor, que é no tipo tem que retornar uma variável que é do tipo modelo soma. E a variável modelo soma que eu tenho aqui é a variável auxiliar. Então eu vou mandar retornar justamente essa variável. Pode ver que ele parou de dar erro, só que eu não fiz nenhuma operação ainda. Fiz alguma operação? Não. Eu vou fazer a princípio um pouco mais complexo, mas depois eu vou comentar para vocês o que eu fiz. Por exemplo, tudo que eu tenho, todas as variáveis que eu tenho estão dentro da variável auxiliar, ó, auxiliar ponto. Eu tenho get situação, get soma, get valor 1, get valor 2, set situação, set soma, set valor 1, set valor 2, tem? Então eu consigo manipular os valores através desses métodos. Então eu posso fazer assim, ó, eu quero calcular a soma, não quero? Para eu colocar um valor dentro de uma variável que está utilizando métodos acessórios, a variável get captura, pega, que é do inglês pegar, e a variável set, que tem o set, ele coloca um valor dentro da variável. Então eu quero colocar um valor dentro da variável soma, então é set soma, eu vou somar alguma coisa e colocar aí dentro. O que você vai somar? Eu vou somar os valores que eu passei como parâmetro que estavam no formulário. Vou pegar auxiliar ponto, eu vou pegar o valor 1, então é get valor 1, mais auxiliar ponto get valor 2. Então eu peguei os dois valores e somei. Legal? E atribuí dentro da variável soma. Isso aqui eu poderia fazer de outra forma, usar variáveis e atribuir os valores, né, para ficar menor ali o texto. Poderia criar duas variáveis assim, ó, int a e b, né, e s que é a soma, por exemplo, e s que é a soma. A variável a recebe auxiliar ponto get valor 1, b recebe auxiliar ponto get valor 2, e a variável s recebe a mais b. Legal? Poderia fazer isso, mas eu preferi fazer direto, tá? Isso aqui, essas três linhas é a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Então eu só vou comentar aqui, ó, para vocês observarem que é a mesma coisa depois, tá? Então eu atribuí lá o valor, né, o valor soma, né, dos dois valores que eu passei como parâmetro. Moçada, tá? Passei dois valores como parâmetro. Então agora eu tenho que ver a situação. Se o valor é maior ou igual a 10, eu mando que o valor é maior ou igual a 10. Se eu falar que o valor é menor que igual, se for um valor menor, eu tenho que falar que é menor, beleza? Então eu só vou colocar assim, é maior ou igual ou é menor, beleza? Eu vou mandar essa mensagem. Então vem uma condição, né, ó, se auxiliar, né, ponto get soma for maior ou igual a 10, então eu tenho que mandar uma mensagem, colocar dentro da variável situação. Então seria auxiliar ponto set situação maior ou igual, certo? Maior ou igual. É a situação que é. Se não, else, né? Se não for maior ou igual, auxiliar ponto set situação menor. Vou mandar essa mensagem, legal? Então essas são as operações do meu projeto. O que ele faz? Ele recebe dois valores lá do formulário e agora ele passa a ter 4, né? Eu coloquei valores na variável soma e coloquei valores na variável situação também. Legal? Olha que bonito, tá? Olha que bonito para vocês aí. Depois de ter feito esse controle, eu vou lá na minha visão. Na visão, né? Eu tenho que pegar essas informações e mandar para o controle. Quem é que faz esse intermediário? Não é o modelo?
É o modelo. Então aqui no botão calcular, quando eu pressionar sobre o botão calcular, ele vai ter que pegar essas informações, colocar dentro de um modelo e enviar essas informações para o controle. O controle faz as operações e retorna uma variável do tipo modelo também. Retornando, eu posso colocar aí, mostrar tanto a soma quanto a situação nesse formulário. Deu para entender? Olha que legal no botão calcular. Eu vou selecionar o botão, né, ó, eventos, action performance, tá vendo aqui, ó? Eu estou lá dentro do botão calcular, BTN calcular, né? Estou no evento action performance, então é no evento que eu queria. E aqui eu vou colocar o código, né, ó, entre as chaves, tá? Então a primeira coisa, para você trabalhar com as classes de modelagem, você tem que criar objetos a partir desta classe a princípio. Até agora, né? A gente vai criar essas classes, as variáveis a partir dessas classes. Então eu vou criar uma variável modelo soma, tá? Vou chamar de mSoma, tá? E ele vai receber, né, vou construir esse objeto a partir da classe modelo soma também. Legal? Então fiz ali, criei uma variável modelo soma. O que vai fazer essa classe modelo soma? Tá? Esse objeto modelo soma, ele vai receber valores do formulário, desse formulário e disso aqui. Olha lá, eu vou fazer assim, modelo soma, ponto. Para eu colocar uma informação dentro da variável, usando o acessório, eu coloco o método setValor1, certo? Ainda não vou colocar nada, vou colocar os dois, ó, mSoma, ponto, setValor2, vou colocar o valor para 2. Então o valor 1 eu tenho que pegar desse lugar aqui, ó, o valor 1 eu vou pegar daqui, não é? Como chama esse componente? Tá lá, ó, txt valor 1 e o outro é txt valor 2. Então eu vou pegar aqui, ó, txt valor 1, txt valor 1, ponto, para mim pegar o que está lá dentro é get text, né? O que está lá dentro é um texto. Ah, professor, mas como o senhor sabe que é um texto? Olha aqui, ó, se eu selecionar aqui e vir na propriedade, aqui é a propriedade de texto, né? Se eu escrever ali, por exemplo, Marcão, olha lá o que ele colocou lá, ele setou, né, um valor lá dentro, tá? Ele colocou um valor lá, então é a propriedade de texto. Tudo que eu tenho aqui, ó, é acessado através dos métodos get e set, tá? Tudo. Então eu vou apagar o Marcão aqui, não vou deixar sem nada, e vou voltar lá para o meu código fonte. Só que tem um problema, ele está dando um erro aqui, ó. Ele está dando um erro. Eu estou pegando o valor de texto e tentando jogar para uma variável que é do tipo inteiro. Ele fala ali para mim, ó, tipos incompatíveis, né? Eu não posso converter string em inteiro. Eu não posso pegar essa string aqui e jogar num valor que é inteiro. Então eu vou converter, ó. Vou abrir um parênteses aqui, ó. Eu vou fechar um aqui no final e vou converter essa string para inteiro. Como que eu faço isso? Onde que eu tô? Oh, meu Deus. Ah, ele apareceu ali. O que eu vou fazer aqui? Então eu vou pegar e vou criar a função para fazer essa conversão. Então eu vou converter para inteiro, integer, ponto, parse int. Então eu estou pegando um valor que é do tipo string, tá? Um valor que é do tipo string ali e convertendo para inteiro, porque a variável, o valor 1 é do tipo inteiro. Mesma coisa para o valor 2, tá? Vou converter o valor para inteiro, integer, ponto, parse int. Que valor que eu vou converter? Txt valor 2, ponto, get text. Ó, aqui eu não vou fazer nenhuma operação. Quem faz os cálculos, tá, é a classe controle. Então agora, como eu coloquei os valores dentro dessa variável mSoma, que é do tipo modelo soma, eu posso mandar essas informações para o controle. Não posso? Então legal, então eu vou criar uma classe controle soma, vou chamar de csoma, cs, tá? Que é do tipo new controle soma. Legal? Então criei lá uma classe controle soma. Notem que o controle soma, ó, tem lá o método soma valores. E soma valores é do tipo modelo soma, não é? Então eu vou criar ali o soma valores e vou passar uma variável que é do tipo modelo soma, que é o mSoma. Tá certo? Ele já trouxe para mim, ó, tá? Legal? Só que tem um problema. Lá no soma valores, lá no meu controle soma, ele vai retornar para mim uma variável modelo soma, não é? Então quem tem que retornar um valor, quem tem que receber esse valor de retorno
é uma própria variável do tipo modelo soma, que no caso eu vou chamar de msoma. Então vou colocar assim, ó, msoma vai receber, ó, o soma valores passando esse valor. O que acontece aqui? Eu estou passando dois valores, que é o valor 1 e o valor 2, e quando ele executa isso, ele me retorna mais 2, ele passa a ter 4 valores, né? Passa a ter o valor 1, o valor 2, a soma e a situação. Ah, mas como que eu tenho isso? Vamos ver aqui, né, ó. Eu tenho aqui no meu formulário, eu tenho no meu formulário uma label 4, o nome dela é LBL resposta, eu acho. LBL resposta. Então aqui no LBL resposta eu vou pegar o valor de retorno aqui do msoma, ó. LBL resposta ponto, né? set text, eu vou jogar o valor que está lá dentro, tá? Eu vou colocar assim, a soma tem que ser entre aspas, né? A soma é, dois pontos, aí eu vou colocar o valor da variável soma. A variável soma não está dentro do msoma, do modelo soma, então eu vou colocar mais msoma ponto, eu não quero pegar o valor da soma, então é get soma. Legal? Aí eu vou colocar um mais assim, vou colocar um texto assim, ó, e é maior ou igual ou menor, não é assim que 10. Então eu vou colocar aqui assim, ó, esse texto mais auxiliar ponto get situação. Não é auxiliar não, é msoma.get situação. Legal. Então, olha aqui que legal, ó. Vocês fizeram da seguinte forma. Deixa eu maximizar essa tela. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês enxergarem. Eu fiz o seguinte. Eu peguei, quando eu cliquei no botão calcular, eu peguei, né, criei uma variável do tipo modelo soma, passei dois valores para essa variável e criei lá uma variável do tipo controle soma. Chamei no controle soma para somar os valores desses dois valores aqui, lá no controle, né? E no controle ele me retornou mais dois valores, ó. Ele pegou lá e atribuiu nesta variável msoma, ele colocou o valor da soma e colocou a situação daquela soma, se é maior ou não, maior ou menor que 10. Então ele mandou dois elementos, aqui e me retornou mais dois. Então eu tenho 4 elementos agora para ser visualizados. Se eu mandar executar a aplicação, ó, mandei executar, ele mostrou, né, porque lá a minha visão está na classe principal main, chamando a classe principal. Vou colocar o elemento 4 e o elemento 3, e ele vai estar aqui da 7 e vai falar que é menor. Então eu vou lá calcular, a soma é 7 e é menor, tá? Se eu colocar o elemento 9 aqui, vai dar 13 e vai falar que é maior. Então vai lá, calcular, a soma é 13 e é maior ou igual, certo? Bonitinho, não é bonitinho? Tá? Então na próxima aula aí, ó, a gente mostra outros exemplos para vocês, beleza? Abraço, até a próxima aí.